Então vamos lá? Bom, um vídeo muito interessante aqui hoje, que é sobre se faz sentido mesmo investir em ações ali para a classe média. Essa é uma pergunta que as pessoas têm me feito bastante, porque quando a gente fala de investimento, ele tem um rendimento baseado na proporção de dinheiro investido. Então se você tem pouquíssimo dinheiro, você vai ganhar em cima de pouquíssimo dinheiro. Se você tem mais ou menos dinheiro, você vai ganhar em cima desse dinheiro mais ou menos que você tem. Se você tem muito dinheiro, você vai ganhar em cima proporcionalmente desse muito dinheiro. Ou seja, um grupo de pessoas começou a defender na internet mais recentemente que não faz sentido investir se você estiver na classe média, né? Então, se você é um trabalhador ali e está na classe média, pode não fazer sentido para você investir. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já deixou aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, não precisa deixar like, não precisa se inscrever, não precisa de nada disso, só aproveita o vídeo aqui. Se ele te agregar, te trouxe alguma informação, aí sim você considera deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Porque é um canal que pode te ajudar com mais coisas além disso. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é de onde vem essa raiz. A principal motivação das pessoas hoje para investir, devido ao excesso de propaganda estranhíssima que foi feita no Brasil sobre investimento por muitos anos, né, que era falando, invista tanto e fique rico, né, e isso acontece até hoje, tem um grupo de pessoas que defende essa política, as pessoas associaram então que você investe na Bolsa de Valores para ficar rico. Eu não sei de onde tiraram isso e nem com base em que dizem isso. Para você ter uma ideia, 50% da população americana investe. Eu duvido muito que você acredite que 50% da população de um país se tornou multimilionária ou rica. Não é assim que funciona. É possível enriquecer investindo em ações, somente investindo em ações? Não, né? Até porque para investir você precisa ter uma fonte de renda. Então você precisa ter uma fonte matriz de renda. Eu preciso ter um trabalho, alguma coisa que me gere dinheiro, daquele dinheiro eu coloco na Bolsa de Valores para construir o meu patrimônio. E esse patrimônio vai no futuro me gerar renda. Se eu preciso então de renda, é óbvio que investir em ações não deixa rico. Isso está certo. Agora, não faz sentido investir porque investir em ações não te deixa rico? Aí é uma coisa que a gente pode discordar e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu discordo firmemente dessa decisão, né? Então, vamos lá. Normalmente, no nosso país, né, que eu vou usar a calculadora de juros compostos do Investidor Sardinha, se você quiser só acessar investidorsardinha.com.br, tem lá, ou escreve calculadora de juros compostos no Google, né, calculadora de juros compostos Investidor Sardinha, você vai ver exatamente para essa calculadora aqui. Raul, o site está diferente, é que lançaram uma nova versão dele aí, mas a calculadora continua do mesmo jeito. Então você vem aqui e vai colocar aqui, vamos supor, quanto que um trabalhador de classe média ele ganha hoje, né? A gente poderia dizer que um trabalhador de classe média, ele ganha aí, por volta, vai, R$3.500, né? Essa pessoa, ela tem que sustentar ali a casa dela, muitas vezes é casado com alguém que também ganha o mesmo valor, então a renda familiar desses dois vezes é uns 7 mil. Isso é a classe média mais padrão, né? A renda familiar ali de 7 mil, a renda pessoal de 3.500, R$3.000 ali. Muitas vezes, né, nesse valor já está incluso um vale-refeição, alguma coisa que a pessoa soma ali junto e consegue organizar essa renda. Tem que considerar isso como renda também. Se a gente considera aqui seguir a instrução mais básica do mundo, né, que seria investir 25% de tudo aquilo que você ganha, então a gente está falando aqui de um casal, eles teriam esse valor aqui vezes 2, belezinha, e agora eles vão investir 25% disso. Seria R$1.750. É óbvio, né, que para algumas famílias mais numerosas, investir R$1.750 no Brasil, com os preços que a gente está pagando hoje em comida, em escola, em medicamento, em qualquer coisa, pode ser impossível. Mas aí vai de acordo com o que você consegue investir, mantendo um mínimo de sanidade mental, né? Não adianta nada investir um monte de dinheiro e perder ali sua sanidade mental. Então a gente estaria falando de R$1.750 todos os meses aí para esse casal investir. Então há uma taxa de juros de 8% ao ano. De onde foi tirada essa taxa de juros? Por que a gente utiliza uma taxa de juros de 8% ao ano? A gente utiliza uma taxa de juros de 8% ao ano porque quando você pega o histórico, né, a média dos últimos 30 anos, Ibovespa, Selic, sei lá o quê, e você subtrai a inflação, você chega num número similar a esse. Lembrando que o Ibovespa, deixei já vídeo aqui explicando sobre isso, ele não deve ser utilizado para mensurar o investimento em ações, tá? Não é um bom caminho, porque o Ibovespa é um índice muito mais baseado em especuladores, em traders, do que em investidores mesmo, né, que compram empresas e investem para o longo prazo. Então, um casal aí se casa com quantos anos em média? Aqui em Goiás, 22 já tá todo mundo casado, mas acho que São Paulo é mais tarde, né? São Paulo uns 30 aninhos. Quantos amigos você tem solteiros ainda com 25 anos? Tenho bastante até. Tem? Acho que eles estão casando mais velho ali, dos 28 aos 30, em média eles casam. Estão casando, da sua família tá casando quantos? Eu não tenho nenhum.
Todos hoje estão divorciados. O divorciado acontece. Aqui na empresa mesmo. Mas aqui na empresa todos são casados, né? Com 20 e poucos anos. Todos. É verdade, a gente tem uns Homem casais solteiro, novos. só você. Ué, é você. O Murilo não conta que já é divorciado. O Vitor, mas ele é muito novinho, tem 21, né? E o Thiagão, 21. Os outros meninos, o Gurgal já é casado. A pessoa é tudo casada aqui. O Alif foi casado, separou. Todo mundo. Flávio casado, todo mundo casado. Não tem não. Aqui em Goiás a média é mais, eu acho que dá uns 40, 60. 60% é casado já antes dos 25 anos. Aí depois os casas mais retardatários. Os que passa dos 35, a gente diz ali que tá com problema. Tô falando pro Vandinho, inclusive, já vem alertando ele que o homem em Goiás passou dos 35, a mulherada já começa a pensar que tem algum problema, né? Então, partindo desse princípio, vamos imaginar aí que um casal, né, ele vai se casar aos 25, então ele investiria esses 1.750 coletivamente por 25 anos de casado sem divorciar, hein? Nunca se separaria, claro, vivendo no mundo real. Nenhum casal se separa. Então, partindo desse princípio, a pessoa conseguiria chegar, né, ao longo da vida dela inteira, em um patrimônio de R$ 1.602.719,01. Então, a pessoa chegaria, depois de uma vida investindo, uma vida inteira de investimentos feitos ali, ela conseguiria, enfim, atingir esse patrimônio. Então, quando a gente faz essa conta aqui, esse casal teria conseguido atingir um patrimônio de R$ 1.602.719 ao longo da vida inteira. Você tá falando, Raul, beleza, mas agora eles ficaram velhos. Eles se casaram ali novinhos, com 25, eles vão ter 50 anos de idade. Tudo bem, é verdade, né? Só que você tá falando de um casal que nunca conseguiu aumentar a própria renda ao longo de 25 anos. Então, eles não tiveram uma melhoria de emprego, não conseguiram fazer absolutamente nada, né? Se eles tomaram essa decisão de fazer isso aqui, e com outra parte ali eles conseguiram comprar um imóvel, foi pagando, fez um financiamento ao longo da vida, já falei aqui também nos casos em que compensa o financiamento, eles vão chegar lá com uma renda mensal que eles passariam a ter de R$ 10.234, corrigidos pela inflação. Isso aqui a gente está considerando já a inflação do período e que esse valor eles receberiam já corrigidos pela inflação. É claro que no período observado, né, não vai ser esse valor, óbvio, né, vai valer outro dinheiro, mas vai ter a correção. Pode ser que lá seja 50 mil, mas que vai ter o poder de compra de 10 mil hoje. Então, investindo em 25 anos, eles conseguiram, né, sair de uma renda de 7.500 para R$ 10.234 simplesmente utilizando os investimentos. Isso aqui valeu a pena ou não valeu? Com certeza. E essa pessoa ia depender de uma aposentadoria do INSS de 2 salários. Esse casal ia ter que viver ali com R$ 1.500 para cada um, né? Ia ter que viver com metade da remuneração que eles tinham anteriormente. Se eles fizerem isso aqui mais a aposentadoria, que vá lá, né? Algum valor eles vão ter que receber. Óbvio que a gente sabe que o INSS, ele tá fadado a falhar, mas a pessoa vai para uma qualidade de vida muito diferente até da que ela teve em idade produtiva. E em dado momento aqui, eles poderiam ter optado por parar de trabalhar, né? Por determinado mês aqui, desses aportes, eles poderiam ter parado de trabalhar. Me fala que outra solução, né? Eles poderiam ter que com a mesma segurança e com investimentos a partir de R$ 1.750 começando ali, poderia levar eles a esse mesmo patamar nesse mesmo período de tempo. Não existe, né? Nada cresce tanto em um país quanto as maiores empresas. E isso aqui, considerando um cenário, ok. Se a gente considerasse um cenário um pouco mais otimista, ou se eles tivessem algum acerto ao longo da história, investindo em ações, renda fixa, etc., fazendo uma boa diversificação, esse número poderia ser bem maior. Aí é lógico, vocês todos querem sonhar com, eu vou ficar milionário e vou comprar uma Ferrari. Gente, pelo amor de Deus, né? A solução é empreender porque eu vou ficar milionário e comprar uma Ferrari. 70% das empresas brasileiras, a gente precisa ser honesto, elas quebram antes do segundo ano de existência. Então, assim, essa solução, ela é simplesmente uma hipótese. É claro que você poderia mesclar as duas coisas, né? Empreender aqui em paralelo a isso, juntar um dinheiro, ter essa chance e tentar. Eu não digo que você não deveria tentar, mas se a gente estiver falando de coisas garantidas, né, para você que não quer viver no mundo da lua, que você pode fazer em paralelo a fazer outras coisas e que se você começar a empreender e tiver mais dinheiro para colocar aqui, esse número vai ser ainda maior, se você tem um salário ainda maior, esse número vai ser ainda maior, não tem como deixar de considerar que você precisa investir para ter um planejamento realmente realista de vida. É lógico, você pode enriquecer antes disso, deve e pode tentar aumentar a sua renda, é óbvio, porque quanto mais você investir aqui, mais dinheiro você vai ter lá na frente. A diferença que faria R$250 a mais aqui, por exemplo, todos os meses de investimento seria gigantesca ao longo dos anos, mas não dá para ficar indo em papinho de gente falar, você tem que arriscar tudo, sair do seu emprego, sei lá o quê, para tentar empreender, que vai dar certo, você vai enriquecer de verdade. Pode acontecer sim, né? Aconteceu comigo, por exemplo, eu fui empreender e funcionou mesmo, mas você precisa considerar criar um bom colchão financeiro antes de você ir tentar esses delírios, porque pode acontecer de você arrumar um problema maior que você não consiga nem resolver. É muito difícil, né, você ir empreender se não tiver nada na conta. Agora, quando você fez ali os aportes bonitinhos, sei lá o que, se organizou, você tá com R$1 milhão, falar agora eu vou tentar empreender, que poderia acontecer aqui para esse casal, por exemplo, beleza, se der errado ali, a gente já fez um planejamento, tem algum valor ali que a gente poderia tirar, né, disso, pode
comprar depois com esse dinheiro algumas casas de aluguel, pode botar em fundo imobiliário, pode fazer o que quiser e conseguir se organizar ali. O Raul, e eu vejo que a maioria das pessoas, elas pensam o contrário, né? Elas acham que é mais arriscado você investir do que você empreender. É loucura. Até porque isso é investir em negócios da mesma forma, né? Só que é óbvio, negócios muito mais estabelecidos que não crescem muitas vezes na mesma velocidade que o seu negócio e que você não tem uma participação tão relevante. Mas são negócios, e negócios mais estáveis, são as maiores empresas do país. Não tem como todas as maiores empresas do país quebrarem. Se isso acontecer, você vai quebrar também. Então você vai perder seu emprego. Então não tem problema, você não precisa se preocupar com isso, porque se essas empresas aqui, né, se as 20, 30 maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira quebrou, é porque o país já era, tá? Deixou de existir, você não tem essa preocupação. Você acha que daria para chegar nesses mesmos números investindo somente em renda fixa? Nos números que eu usei aqui, sim, porque eu estou usando números muito pessimistas até, né? Não estou usando números muito otimistas, assim. É possível em ações. Eu nunca tive uma rentabilidade somente de 8%. Mesmo nos piores anos ali da Bolsa de Valores, se você anualizar depois, quando você pega 10 anos de histórico, né? Não aconteceu comigo. E não vi também acontecer com ninguém da UVP nos últimos 4 anos que a gente tem feito análise. Então, assim, anualizado e pegando pandemia no meio, etc., não aconteceu de ter uma rentabilidade inferior a esses 8%. Ah, Raul, na minha carteira foi. Bom, se você não diversificou, não fez ali uma boa gestão de carteira, obviamente pode ter acontecido, né? Mas, se você fizer uma boa gestão, a chance é que você performe pelo menos dentro desse parâmetro ou acima dele. Agora, Raul, quero aprender a fazer isso aqui. Quero sim. Entendi que não é para enriquecer do dia para a noite. Entendi que não é esse o projeto. Quero me organizar para atingir um patamar legal, né? Seja em 20 anos, 10 anos, se você já ganha mais, 5 se você ganha muito dinheiro mesmo. Então, você pode ir aqui alvp.com.br, faça a sua análise de perfil, clica nesse botão aqui, preenche para mim direitinho aqui como é que tá a sua vida financeira hoje e tudo, e você vai se juntar a mais de 16 mil pessoas que aprenderam a se organizar financeiramente e investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando, terminou a UVP, não funcionou para você, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então a UVP, você vai aprender se vai fazer sentido financiar, você vai aprender se vai fazer sentido investir em quê, em renda fixa, quantos por cento, você vai saber tudo que faz sentido na sua vida financeira, você não precisa de mais ninguém, você se torna 100% independente. Ah não, Raul, não dá para me tornar 100% independente, eu já sou muito rico, tenho um patrimônio grande, eu preciso de uma equipe, um negócio mais estruturado para mim. Pode preencher aqui, você vai fazer o treinamento e além disso, a gente te oferece também uma consultoria personalizada. Eu sei que para patrimônios muito maiores, né, por mais que você tenha o conhecimento, depois de passar pelo treinamento, você vai falar assim, Raul, eu não sei se eu quero pegar e arriscar meu dinheiro só em mim, né, eu preciso considerar outras opiniões, isso a gente entende perfeitamente, aí você pode fazer também aqui o processo, só avisar no WhatsApp na hora que a gente entrar em contato com você, ó, Raul, sou rico, cara, tem que ter outro serviço que a gente vai te passar para um atendimento diferenciado, tá bom? Vai lá e faz isso, é esse o compromisso. Lembrando, né, também que a UVP continua sendo a única escola do Brasil sem nenhuma reclamação, não reclame aqui, né, mesmo tendo mais de 16 mil alunos. O porquê? É a qualidade do nosso trabalho, do nosso compromisso que a gente tem aqui com você. Então, é isso aí. E agora, eu vou ver se vocês não mandaram nenhuma perguntinha, porque essa semana foi interessante, né? A gente teve aqui muito conteúdo legal na semana passada e eu acho que deve ter gerado boas dúvidas. Então, vou verificar aqui. Se você tem dúvida, pode comentar nesse vídeo aqui que eu respondo no próximo vídeo. Mas tem que voltar para ver a resposta, né? O problema é esse. Aí você tem que se inscrever aí, que tem muita gente que não tá inscrito. O YouTube deu uma tirada nas inscrições aí do pessoal. Eu vi muita gente que não estava inscrito. Então, o M. Linardi1901 pergunta, há 4 horas ele perguntou, Raul, alguns anos atrás, a ideia é que o Ether era considerado mais volátil que o Bitcoin, subindo mais nas altas e caindo mais nas quedas. Atualmente tem se mostrado mais estável, com cotações variando menos. Mesmo com as diferenças na ideologia das duas moedas, você acredita que ainda vale manter a Ethereum na carteira? Olha, não é nem diferença de ideologia e tudo, eu acho que comparar o Ethereum com o Bitcoin são coisas, assim, completamente diferentes, eu não sei se deveria fazer isso. Por quê? Quando a gente fala do Bitcoin, ele está se encaminhando muito mais para um meio de troca com uma certa tentativa de se tornar reserva de valor. Então o Bitcoin estaria o ativo mais parecido, a gente não tem nada igual ao Bitcoin, mas o ativo mais parecido com o Bitcoin, apesar dele não ter utilidade no mundo prático, seria ali o ouro, né? Então ele tem esse caminho aqui, ele está guiando muito mais para esse lado, agora com grandes fundos entrando firme no Bitcoin, etc. E quando a gente vai para o Ethereum, ele é muito mais uma tecnologia que possibilita a criação de novas tecnologias. Então eu comparo o Ethereum muito mais com a energia elétrica, com a invenção da energia elétrica, a partir daquilo a gente vai desenvolver smart contracts e etc, né? Talvez substituindo, quem sabe no futuro, boa parte dos cartórios ou diferentes maneiras, né, da gente negociar pela internet com essas possibilidades ali, tendo uma garantia, um lastro, né? Acho que isso
é o Ethereum pra mim. Então, se vale a pena ter os dois na carteira, pra mim vale, mas existem, claro, pessoas que falam, nada vale se não for o Bitcoin, etc. Acho que tem esse apego, né, com a coisa que surgiu primeiro. Eu acho o Bitcoin interessantíssimo, né, interessantíssimo, mas eu acho que não tem nada a ver com o Ethereum, que é outra coisa que eu acho genial também, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo menos não na minha opinião. Não sei na de vocês, pode comentar aí se faz sentido a minha analogia, né? Lembrando que a gente tem um canal agora só de criptomoedas, né? Tá aqui em cima. É Investidor Sardinha Cripto, um canal amarelinho com a mesma logo. Quem apresenta não sou eu, é o Eduardo, nosso especialista em cripto que trabalha aqui. O Edward, 280 51 989, às 17 horas ele perguntou: você quer perguntas? Ele é ameaçador, né? Quer pergunta? Quero pergunta. Então vai uma clássica, boa pergunta clássica. É melhor amortizar todo mês de pouco em pouco ou numa lapada só no fim de cada ano? Quanto antes você... Não tem nada de extraordinário essa pergunta. Quanto mais você paga ali, menos juros você vai estar pagando, né? Quanto mais você antecipa, menos juros você vai estar pagando por causa da taxa referenciada, né? Ou do IPCA, não sei pelo qual o seu financiamento corrige, você pode escolher em alguns, mas no geral é a TR, então ela não vai incidir nas outras parcelas. Agora, lembrando, se você tem um investimento melhor do que o rendimento ali, pode fazer sentido financeiro fazer isso, mas eu sinceramente prefiro amortizar na hora ali, até porque você vai vendo as parcelas regredindo, vai dando aquele ânimo, aquela emoção. Outra, amortizar desde o primeiro pagamento ou deixar para começar a amortizar depois de alguns meses? Mesma coisa que a anterior, né? Não foi muito clássica essa pergunta sua, não. Você inventou isso aí só para ter o que perguntar, hein? Que eu tô vendo que no vídeo tinha explicado isso aí. Mas foi bom, chamou a atenção. Foi bom, conseguiu, Eduardo. Vou até dar um like para ele aqui, grande. Respondi você no vídeo. Um beijo na sua bochecha. Pronto. Beijo. Tchau.